Não mexa nos meus usos e costumes para não arrancar a minha fé com raiz e tudo. Fique comigo até o final desse vídeo que nós vamos tratar desse assunto. Me chamo Bruno Leão, sou pastor e também professor aqui na Lexi. Queridos, para a gente chegar na questão de usos e costumes, eu vou trazer dois exemplos muito rápidos para chamar a sua atenção nessa reflexão. Na minha época de adolescente, que não faz tanto tempo assim, eu estava numa escola onde nós tínhamos vários grupinhos. Nós tínhamos o grupinho dos roqueiros, o grupinho dos pagodeiros, e estava vindo uma onda de sertanejo também, bem nesse início dessa febre sertaneja. Eu me lembro, eu fazia parte dos roqueirinhos ali, eu me vestia de preto, tinha um coturno, camisa do Linkin Park, não sei se vocês conhecem Linkin Park, Blink-182, Metallica, Guns N' Roses, e a gente falava muito de rock and roll, o cabelo era um pouco maior, a franja um pouco maior, e tinha um outro grupo que era o grupo dos pagodeiros, o cabelo também seguia o mesmo estilo, o jeitinho da roupa, até tinha um tênis na época, uma botinha que eles usavam, que era super parecidos uns com os outros. Os sertanejos também, e eu lembro que a gente conversava entre si, esses grupos se conversavam, se zoavam, brincavam, e a gente tirava sarro quando um grupo estava ouvindo um tipo de música, outro tirava onda quando estava ouvindo outro tipo de música, e era assim que acontecia. O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com usos e costumes e aonde nós vamos chegar? Me acompanhe. Eu tive a oportunidade de ir numa das empresas que eu trabalhei, de conhecer todo o Brasil, todo mesmo, gente. Eu fui do Rio Grande do Sul a Roraima, eu fui do Rio Grande do Sul ao Amapá. E cada estado do Brasil eu me deparei com um sotaque diferente, com pratos diferentes. Um exemplo, do Xambari do Tocantins ao tacacá do Pará, ao filhote no Amazonas e a excelente carne do Rio Grande do Sul. Ao chimarrão do Rio Grande do Sul e ao, sempre esqueço, não sei se é tererê, tenerê, o que é tereré, é uma bebida parecida com chimarrão no seu, aonde se toma, do jeito que toma, só que uma é quente, outra é fria, ali no Mato Grosso do Sul. Cada região tem a sua cultura, o seu jeito de ser. Além de ter a sua cultura e o seu jeito de ser, ela tem o seu perfil de ser. As pessoas, elas têm perfis parecidos, dependendo da região que você está. Note uma coisa. Dê um esboço, o mesmo esboço, do mesmo salmo para um pastor da mesma igreja em regiões do Brasil diferentes. Um pastor, sem dúvida, vai ser mais eloquente, outro pastor menos eloquente. Sem dúvida alguma. Um pastor vai ter um tipo de sotaque, outro vai ter outro tipo de sotaque. A igreja é um ambiente de unidade, não uniformidade. O que as pessoas desejam hoje é uma uniformidade à medida do seu próprio entendimento. Eu trouxe aqui para vocês uma frase de uma apostila enorme de um grande pastor e professor presbiteriano aqui de Santo Amaro, o professor Leandro Lima, autor, e isso é para poucos, de uma obra de teologia sistemática. Eu vou ler para vocês aqui, abre aspas para o professor. Um elemento fundamental na teologia de Paulo é o seu conceito de igreja. Paulo menciona 46 vezes, mas a igreja que Paulo ajudou a fundar era uma instituição corporativa ou fundamentalmente local? Sua forma de governo era centralizada ou cada congregação fazia o que achava melhor? Bom, essa de fato é uma pergunta, mas é através dessa pergunta que nós vamos entender como tratar a questão de usos e costumes de forma técnica, teológica e também bíblica. Vamos lá? Quando Paulo ele planta igrejas locais, ele encara problemas locais. Quando Paulo planta igrejas locais, ele encara problemas de contextos locais. Se você hoje for para a Grécia, é um tipo de Grécia. Mas se você viajasse para a Grécia 3.000 anos ou 2.000 anos atrás, era a Grécia do afã, era a Grécia do fervor filosófico. Era onde a filosofia estava ganhando um corpo gigantesco. E dentro dessa filosofia, a paixão pelo saber era evidente, eminente e muito poderosa. Provavelmente, os cristãos recentemente convertidos nessa Grécia mais antiga, sem dúvida alguma, seriam cristãos ou foram cristãos com uma profundidade de retórica absurda, uma capacidade de discurso fora do normal, porque socialmente aquele ambiente ele formava as pessoas. A formação
não se dá somente do ponto de vista educacional, mas ela também caracteriza o perfil das pessoas. Pessoas com perfil de falar mais alto, se torna um pregador, vai ser um pregador que fala mais alto. Pessoas que falam mais baixo, provavelmente serão pessoas que pregarão em caso de conversão e para esse ofício falarão e pregarão mais baixo. O aspecto não é só essa uniformidade desejada. A igreja é uma coxa de retalhos, completamente desorganizada numa mesma caixa que deve ser organizada. Como? Paulo ele planta uma igreja local e também planta uma igreja corporativa. A igreja corporativa, ela segue um padrão de verdades inegociáveis da cristologia. Verdades inegociáveis a respeito de Cristo, a respeito da salvação e a respeito da esperança do porvir. Paulo trata isso, e a primeira epístola do livro de Pedro, ou a epístola de Pedro, a primeira, vai tratar cristologia. A segunda, claro, trazendo alguns pontos de livros deuterocanônicos, pseudepígrafos, apócrifos, abordando uma questão mais judaizante ou judaizada, vai também trabalhar questões de escatologia. Mas a primeira, ela é muito cristológica. Assim como todas as cartas paulinas, vai falar muito sobre o evangelho e sobre a graça. Mas à medida que Paulo fala da graça e do evangelho e da espinha dorsal da fé cristã, ou seja, aquilo que é inegociável, porque cremos como cremos, para onde vamos, como vamos, existe também combates e embates com relação aos costumes daquela localidade. Você vai encarar problemas de local para local. Um ponto é que as verdades são corporativas, a estrutura da fé cristã é corporativa, alguns embates são de fato locais. Queridos, nós, a igreja moderna e a igreja pós-moderna, absorveu, não todas as igrejas, absorveu essas principais verdades. Essas verdades que são verdades inegociáveis. Porém, nós absorvemos o combate às particularidades sociológicas em torno dessas verdades. Nós também absorvemos culturas implementadas nas igrejas locais, das quais Paulo plantou estas igrejas. Nós também absorvemos culturas e usos e costumes de regiões locais, não somente das cartas paulinas, mas do mundo ora conhecido. Lembrando que esse trânsito é um trânsito de 2000 anos. E esse trânsito de 2000 anos nos mostra que a própria sociedade mudou. Olha só, igreja de parede preta. Pensa Lutero vendo um trem desse. Talvez ele não ia estranhar tanto, porque Lutero era praticamente um monge, então não ia estranhar tanto. Mas pensa os pré-reformadores, os pós-reformadores vendo um negócio desse. Alguns, provavelmente, entre eles Savonarola, iria se assustar bastante. John Huss, então, nem se fala. Os mais conservadores. O ponto central é, o que as igrejas fizeram com isso? As igrejas fizeram com que os seus usos e costumes fizessem parte, ou seja, fossem enxertados nessas verdades inegociáveis, enxertando os seus costumes locais como salvíficos, ou verdades referentes à salvação. Se a mulher usa saia, ela usa saia para ser amada por Deus. Se a mulher não corta o cabelo ou utiliza véu, ela faz isso para ser amada por Deus. Existem igrejas não cristãs que a cada pessoa morta da família, eles arrancam um dedo da mão, a mulher. Existem denominações evangélicas que absorveram os seus usos e costumes como característica de uma espinha dorsal da fé, fazendo com que as pessoas, irmãos, muita atenção aqui, nós não temos tanto tempo para discorrer e é um tema fundamentalmente delicado. Mas as pessoas que não seguem esses usos e costumes locais, elas não se sentem amadas por Deus e são julgadas por aquele meio. É óbvio que eu não sou contra usos e costumes.
A igreja que você congrega pode ter usos e costumes como, por exemplo, nós aqui da Igrejas Reunidos para Sempre, da região do Ipiranga, São Paulo, todos nós utilizamos preto, roupa preta de segunda a sexta-feira. Amém? Amém. Toda a igreja aceita esse costume? Aceitamos esse costume. Nota, vírgula, 2 pontos, parágrafo, hífen, o que você quiser. O mais importante, utilizar roupa preta de segunda a sexta-feira não tem caráter salvífico. É um costume que não está nem na Bíblia, mas que nós estamos adotando. Ou se, porventura, esse costume está na Bíblia, nós estamos herdando um costume da igreja local, escrito na carta aos Gálatas, capítulo 49, não existe, é uma metáfora, para implementar aqui, porém, esse costume que nós estamos herdando por deliberação da liderança não tem relação salvífica, ou seja, você não será mais amado ou menos amado por Deus se você fizer ou não fizer. Um outro ponto, irmãos. Tem pessoas que associam os usos e costumes a um tipo de consagração a Deus. E aí, eu vou utilizar as que eu mais conheço. Ou seja, os adventistas que guardam o sábado é um tipo de devoção. Os adventistas que não comem carne de porco é um tipo de devoção. As irmãs da Deus e Amor, que não utiliza calça comprida e que só utilizam saias, é um tipo de devoção, amor e um tipo também de consagração a Deus, bem como não utilizar maquiagens. Os homens da Deus e Amor, que não se utilizam de bermuda e que não frequentam praias até a morte do pastor Davi Miranda, ou missionário Davi Miranda, eles consideravam isso um tipo de consagração a Deus, ou seja, eu, não usando shorts, eu me aproximo de Deus, recortando aspectos não centrais para uma questão de salvação, sendo que ser consagrado ou não ser consagrado não tem ligação com ajoelhar no milho, não tem ligação com a quantidade de tempo que eu oro, mas tem relação com a minha nova vida, com as obras que Tiago diz, porque a fé sem obra ela é morta. A salvação é pela fé, é pela graça. Mas mostre-me a sua fé. Como? Paulo, ele está... Isso não sou eu falando, é o professor Leandro Lima. Mostre a sua fé. Mostre-me a sua fé. O fruto da fé, o fruto da conversão, ele não tem ligação com usos e costumes. O próprio Evangelho nos dá toda a lista do que é uma vida transformada. O livro de Gálatas nos dá o fruto do Espírito. O próprio apóstolo Paulo nos mostra o que é uma vida transformada na prisão, na perseguição, sendo abatido, sendo espancado. O que é um cristão? O que é uma nova vida? O que é uma metanoia, uma mudança de entendimento? Uma vida cristã não tem relação a usos e costumes. E o outro ponto, a igreja atual, quando uma pessoa não segue ipsis literis o modelo de usos e costumes, essa pessoa é tida como fora do núcleo. Nós estamos absorvendo uma questão sociológica. Se eu sou um roqueiro que visto preto, sempre preto, se me verem de vermelho, eu faço parte fora do grupo. Ou seja, eu estou fora do grupo. Isso não é bíblico, porque a Bíblia nos fala sobre unidade. Basta nós lermos a carta aos Efésios, a carta aos Efésios. Unidade não tem relação com uniformidade. Queridos, nós estamos herdando uma característica dos não crentes, dos não cristãos. Como? Se o roqueiro não veste preto, somente preto, ele faz parte de outro grupo que não o meu grupo. Embora eu não seja contra usos e costumes, tem que estar em nós uma consciência e um entendimento que usos e costumes não salvam, usos e costumes não consagram, usos e costumes não mostram quem ama e quem desama a Deus. Usos e costumes mostram pessoas
que se comprometeram a andar dentro de um costume, de uma região, de um local ou de um grupo de pessoas. Somente. Para eu fazer parte de qualquer grupo de pessoas, eu me moldo aquele grupo. Eu me moldo no jeito de falar, eu me moldo no meu comportamento, eu me moldo na roupa que eu visto. Será que descarregou? Não, ainda não. Gente, se estiver fazendo sentido, por favor, digita sim nos comentários. Não estou fazendo isso para engajamento, é só para eu entender, porque senão eu faço um outro vídeo. Se ficou alguma ponta solta, por favor, fale-me sobre isso, tá bom? Não precisa nem curtir o vídeo, não precisa comentar, a não ser que esteja fazendo sentido para você, ou não, ok? O ponto central é: nós queremos fazer parte do corpo de Cristo. E para fazer parte do corpo de Cristo, prioritariamente nós temos que aceitá-lo. E aceitando-o, sem dúvida alguma, o Espírito Santo vai transformar a nossa vida. Transformar a nossa vida não significa estar dentro de usos e costumes de igrejas locais. Isso é uma decisão particular e um esforço particular das pessoas. Agora, o que as molecagens internas de dezenas de igrejas, ou que centenas de igrejas, eu caracterizo uma pessoa por amar ou não amar a Deus por conta do costume. Eu digo que uma pessoa é mais ou menos crente do que a outra por conta do costume. Volto a repetir, se você quer fazer parte de um grupo, não seja um rebelde para estar lá só para ser eu sou o garoto problema, eu vou seguir outra coisa que não seja aquele costume local. Mas nós que fazemos parte de uma comunidade, vamos parar de classificar uma pessoa como mais ou menos, maior ou melhor, menor ou maior, ou mais consagrada, mais crente ou menos crente, simplesmente porque está usando amarelo. Nossa igreja, a igreja atual, ela não conhece a coluna dorsal, as verdades inegociáveis do que a fé cristã diz. E o que aconteceu? Nós enxertamos costumes e a gente associa. Aquele é crente. Olha, ela tem o brilho de Cristo porque não faz a sobrancelha. Para com isso, crente. Não é uma sobrancelha que vai dizer que uma pessoa é mais crente ou menos crente que a outra. E calma você que ficou feliz com esse vídeo, porque se você está nesse canal, você faz parte de uma bolha que já sabe sobre isso, talvez não com essa estrutura de pensamento. Mas as pessoas que estão fora dessa bolha da internet, fora desses vídeos, não fazem a menor ideia. As pessoas continuam associando que se eu sou amado por Deus ou se Deus me ama, para que isso aconteça, eu preciso ser parte de um local e seguir as regras desse local. Não. Eu sigo as regras da empresa porque quero permanecer na empresa me sentindo parte desse grupo. Agora, salvação, amigo, é outro departamento. Ficou claro? Eu espero que sim. Teremos muito mais assuntos. Me perdoa a extensão. Normalmente os vídeos giravam em torno de 5 ou 10 minutos. Se você vê algum recorte desse vídeo mal intencionado em algum outro canal, por favor, coloque o vídeo inteiro. Se ficou alguma coisa ou se eu errei em alguma coisa, me chame no direct da @LexTeos, ou antiga Lex Teologia, que eu me retratarei. Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo. Até o próximo.